Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Tempos Líquidos, do Zygmunt Bauman. Bem, Zygmunt Bauman é uma figurinha tarimbada aqui do canal, acho que é o quarto vídeo já que eu falo sobre ele, e ele é uma figurinha tarimbada porque é um autor muito bom, né? Um autor que escreve muito bem, tem imensas qualidades, imensos predicados, que eu já destaquei em vários vídeos. Eu vou deixar aqui nos cards aquele que é seu Magnus Opus, que é o Modernidade Líquida, aliás é um dos vídeos mais assistidos aqui da história do canal, eu recomendo bastante, é uma análise bem pormenorizada, bem detalhada, então a gente já pode falando propriamente sobre o livro Tempos Líquidos. E nossa ideia também é compartilhar para quem é esse livro e para quem não é esse livro, porque pode ser que algumas pessoas vão ser atendidas por ele e algumas não. Bem, o Zygmunt Bauman começa essa obra estabelecendo 5 diagnósticos sobre o tempo histórico contemporâneo, e nós vamos delindá-lo aqui, e a partir desse diagnóstico ele vai retratar os problemas, as dificuldades que as pessoas vivem nessa sociedade neoliberal pós-moderna. Aliás, pós-moderna que é um conceito que posteriormente ele veio a, vamos dizer assim, deixar de lado, que ele veio a rechaçar para adotar o de modernidade líquida. Em primeiro lugar, pelo menos nos países ricos, em primeiro lugar, ele afirma que as organizações sociais, ou seja, as instituições que limitam as escolhas individuais, as organizações que, vamos dizer assim, estabelecem um tipo de padrão, de rotina, de repetição da vida cotidiana, as instituições que promoveriam uma espécie de padrões de comportamento aceitáveis, elas por si também estão mudando. E na medida em que elas mudam, como é que você vai ter algum tipo de comportamento, por exemplo, mais aceitável, mais normal, um tipo de cabelo, um tipo de roupa, um tipo de linguajar, um tipo, sei lá, de padrão de comportamento, se propriamente quem estabelece o padrão também está mudando? Ou seja, tudo é muito volúvel, tudo é muito líquido, né? E esse é um argumento que o acompanha ao longo de sua obra, né? Claro, né? Propriamente no seu livro Modernidade Líquida, que é o seu Magnus Opus, mas também aqui. Ou seja, o primeiro diagnóstico que ele faz da sociedade contemporânea é de que a gente vive em uma sociedade líquida e as várias mudanças que isso acarreta na mentalidade, no comportamento dos padrões aceitáveis da vida das pessoas. E ele vai destacar, né, que essas instituições, mesmo que elas quisessem estabelecer algum tipo de padrão aceitável, elas também não conseguiriam. Mas elas também não conseguem. Tudo muda, não só muito rápido, mas também constantemente. É uma mudança contínua, uma mudança ininterrupta. O segundo diagnóstico que o Zygmunt Bauman faz é o divórcio entre o poder e a política. Ou seja, antigamente você tinha a ideia do Estado, né? O Estado-nação, o Estado moderno, com suas várias prerrogativas, com seu vário poder, o detetor do monopólio da violência, a execução da justiça, a aceleração do desenvolvimento, uma política econômica que pode ir para o caminho A, para o caminho B, enfim, era o Estado que era o detentor desse poder, e os cidadãos tinham, através do poder do voto, a oportunidade de mudar o seu destino para A ou para B, para gerar um país com mais oportunidades, com uma proteção social, etc, etc. Ele fala que isso se desintegrou. Calhou que o Estado moderno, que tem uma ação ainda local e o poder econômico ele é mundial, e exerce esse controle de maneira cada vez, vamos dizer assim, mais opressiva, cada vez, sabe, mais desgastante. Parece assim que você deixa de ser um cidadão e passa a substituí-lo pela figura do consumidor. Você deixa na mão do volúvel mercado, do instável mercado, do sempre atrás apenas de lucratividade. Esse é o foco, por óbvio, do mercado. Então ele observa essa dissensão, sabe? Antigamente você achava que quem tinha o poder era o governo, e agora não é mais, né? O governo foi terceirizando suas atividades para o mercado. Em terceiro lugar, o Zygmunt Bauman observa, quase um desdobramento do segundo lugar, na verdade, é o esgarçamento, ou seja, a fragilização das estruturas de apoio social, as estruturas de solidariedade, não só abstrata, mas solidariedade efetiva exercida pelo Estado, elas vão fenecendo com o advento do neoliberalismo e o esgarçamento do estado de bem-estar social. Ele nem utiliza essa expressão aqui, né, neoliberalismo e estado de bem-estar social, no início do livro, mas é exatamente isso que ele quer dizer. O sacrifício de interesses individuais imediatos, eles valiam a pena em busca de uma solidariedade real, em busca de uma proteção social que acobertasse toda a sociedade, né, de maneira mais plena. Então, assim, desdobrando bem o que ele está falando aqui, digamos que talvez você tenha que pagar um pouco mais de imposto, especialmente aquela pessoa mais aquinhoada, mas que um conjunto da sociedade esteja mais protegido socialmente, e eventualmente um golpe aleatório do destino, uma pessoa que esperava ter êxito em algum tipo de negócio que acabou não acontecendo, ou que vai trabalhar para outrem, ou seja, essa pessoa não esteja completamente abandonada. E mesmo que eventualmente você não seja propriamente o beneficiário desse tipo de proteção social, alguém do arco social ao seu redor, seu familiar, seu amigo, ou mesmo a comunidade como um todo, ele vai se beneficiar, e isso valia a pena. Ou seja, valia a pena sacrificar o interesse imediato, individual, em busca de uma coletividade mais plena, de uma coletividade mais aquinhoada. Ele fala que isso foi esgarçado na sociedade atual. Em quarto lugar, ele destaca o colapso das estruturas de planejamento e ação a longo prazo. Das estruturas sociais, sabe, que poderiam, vamos dizer assim, levar as coisas a cabo em um longo período de tempo. E ele fala que o desdobramento
contraponto disso uma espécie de efemeridade, uma espécie de volatilidade que acompanha até a vida das próprias pessoas, que tudo é muito de curto prazo, nada, sabe, tem uma longa duração. Onde é que a pessoa deseja estar daqui a 5, 10, 15 anos, 20 anos? Parece assim, ninguém está aqui naquele mesmo lugar, como era lá na fábrica fordista, que o cara ia começar lá como profissional júnior, depois é um pleno, depois o sênior, ou seja, ele ia progressivamente avançando na carreira. Não, aqui as coisas são muito volúveis, né, muito voláteis. Então, assim, parece que é uma sequência de pequenos projetos, pequenos circuitos, com, vamos dizer assim, infinitos pequenos circuitos, infinitos pequenos projetos. É como se fosse cada vez uma batalha diária, mas uma batalha diferente. Não é aquela batalha de longo prazo para vencer a guerra, né? Não, é uma guerra de cotidiano diferente, o que é, vamos dizer assim, muito dissonante do que foi a história da humanidade até então. Por fim, como quinto e último diagnóstico, ele apresenta a ideia de que, vamos dizer assim, toda essa volatilidade, todas essas circunstâncias que vão mudando continuamente, a responsabilidade de lidar com ela, com arcar com esse custo, ela é destinada unicamente aos indivíduos. Os indivíduos é que são responsáveis por ter que lidar com esse mundo que muda constantemente. Vamos dizer assim, não tem um arco de proteção social, não há instituições que possam defender os indivíduos desse tipo de circunstância macabra a qual eles são expostos cotidianamente. Então, por conta disso, ele já disse assim que uma das características mais comuns é a flexibilidade como resposta a esses dramas. Porque você não adianta você ter algum tipo de comportamento que em determinado momento da sua vida, vamos dizer assim, isso aqui é aceitável, isso aqui é correto e tal, porque às vezes você muda ou é constrangido a mudar, por exemplo, de emprego, e você tinha uma cultura, um modus vivendi, um tipo de ação que você deveria tomar, e agora você vai para outro. E ali reinicia tudo de novo, porque é outra cultura, outro modo de ver as coisas, e por mais que você tente manter algum tipo de solidez na sua ação, naquilo que você é, o que é mais exigido de você é justamente essa volatilidade que caracteriza o mercado, que caracteriza a vida contemporânea, ou seja, uma flexibilidade em tudo. E isso, por óbvio, como ele já diagnosticou em várias das suas obras, se espraia em todos os poros da vida humana, não só da sociedade, mas também até propriamente da vida pessoal. Não à toa a quantidade enorme de relacionamentos que duram pouco. Nós já tratamos disso aqui no vídeo sobre o livro Modernidade Líquida, e reitero que os trechos selecionados dos livros do Bauman e de todos que eu vim a citar aqui estarão aqui no box de informações, bem como as referências dos vídeos. E aproveito a oportunidade para pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação da lista de livros aqui pelo YouTube. Não deixe de fazer não, gente, que ajuda nós pra caramba. Os outros vídeos aqui sobre o Bauman, eu já destaquei que ele é um autor que expõe como é a sociedade e apresenta, vamos dizer assim, poucas soluções para mudá-la. Ele faz um bom diagnóstico das coisas. E aqui, logo depois de apresentar esses 5 diagnósticos, ele fala, não quero dar respostas prontas para solucionar essa problemática. Eu quero destacar como é que esses obstáculos foram crescendo, como é que eles foram se desenvolvendo, para que se possa efetivamente compreendê-los, né? E a forma como eles foram atuando, tanto contra os indivíduos, quanto as estruturas coletivas em si. E é esse diagnóstico que ele pretende fazer nessa obra. Então, na sequência aqui do livro, ele destaca que quando, vamos dizer assim, o caminho para a justiça está bloqueado, o caminho para a paz também está bloqueado. Isso é um dito já bastante antigo. E ele fala que, por conta de um mundo ser hoje completamente interconectado, essa ausência de justiça não se dá só, por exemplo, na periferia de uma grande cidade. Então, se você observa a desigualdade social que acomete ali aquela cidade, aquele local, aquele estado, aquele país, mas não é só isso. Porque, às vezes, aquele país é relativamente rico, é relativamente próspero, mas como o mundo é interconectado, se outro lugar, se outro país, eventualmente até em outro continente, também está sofrendo, as consequências daquele sofrimento lá, de maneira direta ou indireta, de maneira imediata ou imediata, elas vão acabar recaindo também sobre essa pessoa que está aqui. Ou seja, há uma necessidade cada vez maior, por conta da interconexão que o mundo vive hoje, de que todos os países do mundo convivam numa situação, vamos dizer assim, mais equânime, mais justa, mais sóbria. E não com esse mundo de desigualdade, pobreza, sordidez, guerra que a gente observa cotidianamente. Na sequência, ele aborda uma coisa que eu já tratei levemente aqui no vídeo sobre o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional. Eu recomendo bastante aqui que deem uma olhada, que é um vídeo bem legal. No planeta aberto à livre circulação de capital e mercadorias, os padrões de consumo, eles tendem a se assimilar. Ou seja, a pessoa no mais recôndito canto do planeta, ele deseja ter lá um aparelho da Apple, ele deseja ter um tênis da Nike, ele vai desejar ter algum tipo de produto que faça aquele destaque social, e é uma espécie, vamos dizer assim, de desejo material universalmente compartilhado, mas não seu usufruto. E isso também vai ter um problema, ou seja, aquela pobreza, aquele monte de, vamos dizer assim, cerejas que você põe na boca da criança e tira, ou seja, isso vai gerar uma frustração generalizada, porque os padrões de consumo, os desejos consumistas, eles são espalhados pelo mundo inteiro, espraiados no mundo inteiro, mas não o poder de compra efetivo para poder usufruir desse padrão de vida. Então isso vai gerar uma problemática enorme, é uma das coisas que ele destaca aqui com vigor. É um trecho aqui também que eu gostaria de ler, que ele escreveu de maneira muito, muito precisa, e eu acho que é legal compartilhar
compartilhar com vocês. Se a ideia de sociedade aberta era originalmente compatível com a autodeterminação de uma sociedade livre que cultivava essa abertura, ela agora traz à mente da maioria de nós a experiência aterrorizante de uma população heterônoma, infeliz e vulnerável, confrontada e possivelmente sobrepujada por forças que não controla nem entende totalmente. Uma população horrorizada por sua própria vulnerabilidade, obcecada com a firmeza de suas fronteiras e com a segurança dos indivíduos que vivem dentro delas, enquanto é justamente essa firmeza de fronteiras e essa segurança da vida dentro delas que geram um domínio ilusório e parecem ter a tendência de permanecer como ilusões enquanto o planeta for submetido unicamente à globalização negativa. Num planeta negativamente globalizado, a segurança não pode ser obtida, muito menos assegurada, dentro de um único país ou de um grupo selecionado de países, não apenas por seus próprios meios, nem independentemente do que acontece no resto do mundo. É interessante, nós já abordamos um pouquinho a visão dele sobre a globalização no vídeo aqui no canal, globalização, as consequências humanas, então a gente já pode dar sequência aqui no restante do livro. Então nós podemos observar que nesse livro dele, isso também acompanha o restante da obra do Bauman, que o medo, a incerteza, a vulnerabilidade da sociedade contemporânea é algo que ele se debruça muito, né? E por conta disso gera muito medo, né? E eventualmente a resposta a esse medo é o quê? É ter mais armas, é ter porrete, é viver em condomínio fechado, mas ele destaca que esse tipo de resposta violenta, ele não resolve o medo, muito ao contrário. Essas atividades reforçam e ajudam a produzir justamente o senso de segurança que eles buscavam enfrentar. Ou seja, quando você está mais armado, quer dizer, mais em tese seguro ao redor, criando quase um bunker na sua casa, vai para aqueles condomínios fechados, completamente dissociados, fragmentados em relação ao restante da sociedade ao redor. Mas quer dizer, ali você acha que está seguro. Mas assim que você sai dele, esse senso de pertencimento que você tinha, de segurança ali dentro, ele vai abaixo, né? Ou a arma que você acha que você está portando, mas será que daqui a pouco não veio imaginar para pegar a sua arma, para utilizá-la inclusive contra você mesmo? Ou seja, a sua casa não se tornou um alvo justamente porque você tem uma arma dentro dela? Então esse tipo de circunstância faz com que o medo ele seja uma característica muito, muito intrínseca da sociedade contemporânea. O Zygmunt Bauman vai destacar que o terreno sobre o qual se espera que a vida dos seres humanos se assentem, ele é reconhecidamente instável. E uma instabilidade generalizada, né? Uma instabilidade social, uma instabilidade em relação aos rumos do país, uma instabilidade ambiental, uma estabilidade que vamos dizer assim, se transmuta para o seu próprio emprego, se transmuta para o seu relacionamento, né, com o seu cônjuge, com as suas relações de amizade, ou seja, tudo pode mudar a qualquer tempo, a qualquer momento. Isso tem um vínculo intrínseco com o fato de que já nem se observa mais que o progresso ele poderia levar a espécie humana a um desenvolvimento mais pleno, mais equânime, com justiça social, né? Se você observar desde os pensadores, ele nem cita isso, né? Mas desde os pensadores iluministas, se você voltar, sei lá, a John Locke, a Voltaire, a Diderot, eles vão ter um otimismo muito grande em relação ao desenvolvimento humano, o desenvolvimento da tecnologia, que, vamos dizer assim, quando a sociedade conseguisse um grau de desenvolvimento tecnológico mais pleno do que era naquela época, vamos dizer assim, os dramas humanos, eles não seriam eliminados, mas seriam mitigados. Você conseguiria diminuir a quantidade de sofrimento daquela, vamos dizer assim, daquilo que é programável, não é daquele golpe aleatório do destino, de uma doença, de uma morte súbita, não, mas daquilo que você poderia controlar, seria controlado. Né? E não é isso que acontece, não é isso o que se desenvolveu com a sociedade burguesa contemporânea. Muito, muito ao contrário. O progresso hoje, né, ou seja, o futuro, ele é visto sempre de maneira pessimista. Você vai ver, vai ter um problema, catástrofe climática, você não sabe como é que o seu país vai estar. É como se fosse assim, uma tentativa de não se afogar no meio de um tsunami, né? Tá afogando todo mundo e você individualmente pode tentar se salvar, mas parece que a humanidade como um todo está, vamos dizer assim, de fato se afogando. Isso é muito triste, porque se você já tem um pessimismo em relação àquilo que a sociedade como um todo vai poder gerar, é porque essa sociedade não está se desenvolvendo por um lugar favorável, né? Porque, imagine, né? Se todo mundo, quase todo mundo está se afogando e você está conseguindo sobreviver, há um problema coletivo aí envolvido, né? Algo que a sociedade burguesa neoliberal não está conseguindo entregar, que estava prometendo, aliás, ele até fala isso, né? Que hoje já nem existe esse telos, né? Nem existe mais essa expectativa de que o progresso, ele seja, de fato, pleno para gerar aquele desenvolvimento que alguns pensadores demasiado otimistas, tais como o Herbert Marcuse ou a Hannah Arendt, eles supunham que ocorreria, né? Ou seja, com o progresso, com o desenvolvimento tecnológico e tal, você conseguiria atender às demandas sociais de todo o planeta Terra. A realidade demonstra exatamente o contrário, né? O planeta de fato se desenvolveu enormemente tecnologicamente, mas na medida em que você manteve uma estrutura social concentradora de renda, isso não se espraiou devidamente em uma quantidade enorme, né? Gigantesca. Na verdade, a maior parte da humanidade continua sofrendo aberta e desnecessariamente.
mente. Aliás, é algo que, por exemplo, Gramsci, no primeiro livro, lá no primeiro volume dos Cadernos do Castro, ele destaca isso. Você ficar atribuindo a tecnologia em si por si, a resolução dos problemas humanos, você não vai conseguir compreender, quando você tem esse pensamento errático, que você tem que entender para onde está sendo aplicada essa tecnologia. Se ela não for aplicada de maneira correta, em benefício da pluralidade, em benefício da coletividade, em benefício do atendimento das demandas e necessidades dos seres humanos como um todo, mas sim em benefício de uma minoria como é hoje, é lógico que essa estrutura social, por mais que ela se desenvolva, ela vai continuar sendo iníqua, perversa, etc. Então ele destaca que as pessoas incapazes de prever, que dirá controlar o ritmo estonteante de mudanças que vai ocorrendo com ela, elas vão ficando cada vez mais atemorizadas, especialmente porque também são bombardeadas com uma quantidade enorme de informações que, vamos dizer assim, acabam assustando, né? Naturalmente assustando. Toma cuidado com a pressão alta, toma cuidado com o câncer, toma cuidado com uma série de doenças que você às vezes nem sabia o nome, cuidado com a depressão, sabe, com alto nível de colesterol, com obesidade, etc, etc, etc. E por mais que você vá tentando controlar, então eu vou tentar fazer uma atividade física, vou tentar utilizar um carro blindado porque a sociedade está muito perigosa, tem muita violência ao redor, vou tentar morar em um condomínio fechado. As pessoas vão tentando tomar cada vez mais e mais ações para tentar, vamos dizer assim, se proteger daquilo que está ao redor, mas ele reforça, né? Essas ações para se proteger do medo, elas não acabam eliminando, mas na verdade reforçando o medo. Então as pessoas estão cada vez mais amedrontadas, estáveis, volúveis e, vamos dizer assim, vulnerabilizadas, em resumo. E aí se compreende que, vamos dizer assim, boa parte das campanhas políticas nos dias de hoje, o tema, vamos dizer assim, que é mais caro é o lei e ordem, né? Que ele vai destacar lá, referenciando lá uma série famosa lá nos Estados Unidos. E por quê? Porque as pessoas querem mais policiais, mais guerra, mais batalha, mais prisões, penas mais altas, etc, etc, etc. Ou seja, mais uma vez reforçando o medo, reforçando os problemas e não enfrentando-os nos seus devidos termos. Ele também escreve aqui uma coisa muito preciosa que eu vou ler aqui para vocês. As mensagens dirigidas dos centros do poder político, tanto para os ricos como para os infelizes, apresentam mais flexibilidade como a única cura para uma insegurança já insustentável. E assim, retratam a perspectiva de mais incerteza, mais privatização dos problemas, mais solidão e impotência e, na verdade, mais incerteza ainda. Elas excluem a possibilidade de uma segurança existencial que se baseie em alicerces coletivos e assim não oferecem incentivo a ações solidárias. Em lugar disso, encorajam seus ouvintes a se concentrarem na sua sobrevivência individual ao estilo cada um por si e Deus por todos, num mundo incuravelmente fragmentado e atomizado e, portanto, cada vez mais certo e imprevisível. É interessante que esse trecho é bem um resumo assim, da obra do Bauman, sabe? Ele é muito, muito coerente com tudo aquilo que ele escreve ao longo da sua carreira. Em algo que ele também destaca em suas outras obras é que os vínculos afetivos das pessoas hoje são confortavelmente frouxos. Ou seja, não tem aquela amizade tão sólida assim, que seria, vamos dizer assim, parece até que hoje seria opressiva, aquela pessoa que talvez você telefonasse todos os dias, Deus me livre, uma coisa assim. Ou seja, hoje até as pessoas, né, ele não destaca aqui, mas a gente pode aduzir, né, que vou telefonar mesmo para um amigo, não manda mensagem antes para ver se o amigo pode atender a ligação, né. Ou seja, a coisa é muito mais, vamos dizer assim, frouxa. Isso, por um lado, é legal, porque você não se sente coagido, você não se sente acossado, você não se sente sufocado, mas por outro lado, isso também implica em relacionamentos que são instáveis, relacionamentos que também não são tão sólidos, relacionamentos que quando acontece algum tipo de golpe aleatório do destino, você não tem em quem se apoiar, porque não é efetivamente tão amigo ou tão próximo, agregado, né, vamos dizer assim, tão encorpado naquela relação que você, por querer, também não regou, né, não vivificou, não solidificou tanto quanto poderia. O Zygmunt Bauman vai destacar que a sociedade não é mais protegida pelo Estado, né, que ela, na verdade, em sua relação com o mercado, em sua relação com as forças privatizadas, né, as pessoas lidam com forças que não controlam, nem esperam, nem pretendem dominar ou voltar a dominar, ou seja, estão completamente expostas à rapacidade do mercado. E assim, os estados eles foram se fragilizando, né, destacamos isso aqui no início do vídeo, cada vez mais e mais, cada vez mais ficando tênues, e parece que hoje a sua única, vamos dizer assim, proposição é de fato de ser uma grande delegacia de polícia, ou seja, você só vai proteger o capital dos crimes de pequeno, vamos dizer assim, de pequena monta, ou seja, você vai, por um lado, vai reprimir aqueles que organizacionalmente compreendem que é uma sociedade equivocada e queriam, vamos dizer assim, mudá-la, transformá-la, e aí através de movimentos sociais o Estado atua contra elas, através da justiça, e contra aqueles que em uma situação de injustiça, ao invés de tentar uma solução coletiva, eles buscaram uma solução criminosa individual, o Estado vai também atuar com um porrete em cima desses criminosos. Então parece que a única função do Estado é essa,
né? Não tem mais a função de garantir, estruturar uma sociedade onde existam não só a segurança, mas também o lazer, a cultura, a saúde, uma infraestrutura adequada, etc, etc, etc. Tudo foi destinado ao mercado, houve a substituição da figura do cidadão pela do consumidor. Algo que, se você já assistiu nos outros vídeos, ele já detalhou em várias de suas obras. Então, voltando a algo que nós dissemos aqui no início do vídeo, ele fala qual é a demanda de hoje, então? Reunificar poder e política, que o Estado tenha mais poder para fazer as ações necessárias em benefício da coletividade e não deixar apenas na mão do mercado. Até porque ele vai destacar, né, os problemas hoje são globais, né, então, e com ações muito locais, né, como os governos de hoje que parece que só estão tentando sobreviver de crise em crise, só muito mais preocupados com o destino da próxima eleição do que o próprio país ao longo do tempo, vamos dizer, e com isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. É nesse ponto, né, nessa conjuntura drástica, infeliz que nós estamos hoje, então ele aponta, é necessário que os estados consigam ter de novo o poder de, vamos dizer assim, guiar o destino das nações. O Zygmunt Bauman destaca que um dos efeitos mais sinistros da globalização é a desregulamentação até das guerras, né? Até as guerras foram terceirizadas, ou seja, hoje várias nações não se utilizam de exércitos governamentais, né? Se utilizam sim de organizações privadas, de organizações paraestatais para promover a guerra. E é interessante que ele escreveu esse livro há uns bons anos atrás e hoje nós observamos, por exemplo, o grupo Wagner, que teve um destaque enorme lá na guerra entre Rússia e Ucrânia, que empreendeu algumas das ações mais, não só espetaculares, mas mais efetivas a favor da Rússia, e já havia participado de vários outros conflitos também na África. Ou seja, você está ali lidando propriamente com mercenários, né? Mercenários que não têm, vamos dizer assim, na medida em que não são uma entidade governamental, eles não têm que seguir regra nenhuma, né? Eles vão seguir regra de guerra, eles não são um exército regular, eles não têm, vamos dizer assim, como é que você vai cobrar de um determinado país, seja a Rússia, seja a Ucrânia, seja qualquer país que esteja em guerra, ele cumpre a legislação que exige até mesmo para a guerra, né? Você não pode, por exemplo, executar um prisioneiro de guerra, você não pode torturá-lo, etc. Como é que você vai cobrar isso se a entidade não é uma entidade governamental, é uma entidade privada, que pode, inclusive, acolher em seu seio membros dos mais variados países, né? Vários mercenários brasileiros vão lutar lá, a maioria é a favor da Ucrânia. Então, assim, como é que você vai cobrar dessa pessoa? Ela volta, por exemplo, para o Brasil aqui, a coisa aconteceu lá, e aí? Então, assim, houve a privatização até propriamente da consecução da guerra. Esse é o cenário do mundo neoliberal que nós vivemos. Dialogando aqui sobre a guerra, né, ele avança no raciocínio, tratando um pouquinho do tema dos refugiados, né? Fala aqui um pouquinho, inclusive, sobre os refugiados palestinos, né, que já há mais de 50 anos, desde a criação do Estado de Israel, sobre aquele território que tinha gente, né, eles já foram expulsos de suas terras, que viviam há milhares de anos, por judeus que não viviam lá, né, nunca tinham vivido lá. Os judeus que, né, criaram o Estado de Israel, eles não viviam no território que era palestino, eles eram da Europa, né, saíram de lá da Europa e dos Estados Unidos para viver em Israel, no território que havia sido de descendentes deles há 2000 anos atrás, né. É a mesma coisa que chegar um índio aí na sua casa, casca fora, porque meus ascendentes viveram aqui 100, 200, 300 anos atrás aqui. Imagine só. Mas muito bem. Ao tratar do tema dos refugiados, ele vai falar que uma vez refugiado, sempre refugiado. Porque quando a pessoa foi expulsa de sua casa, foi expulso por causa de guerra, de conflitos de ordem diversa, de perseguições, etc., aquela terra que era a terra dele, onde tinha seu sangue, seu viver, seu labor, seu modo de vida como um todo, né, seu ethos, as pessoas que ele conhecia, que propriamente construíam um lar, né, construíam, vamos dizer assim, uma realidade, tudo aquilo foi estraçalhado. Então, quando ele sai, né, quando ele se torna um refugiado, não há para onde ele voltar. E qual o problema? Vários países, inclusive aqueles responsáveis pelos quais esses crimes e essas atrocidades foram cometidos, inclusive aqueles que forneceram armas, que ele não toca muito nisso não, mas vamos lembrar, né? Inclusive aqueles que forneceram armas, que financiaram a guerra, que apoiaram um dos lados, eles não querem receber os refugiados. Eles não querem lidar com o problema que eles mesmos causaram. De modo que os refugiados ficam travados. Eles não têm para onde ir e nem para onde voltar. O mundo que eles viviam antes já não existe mais. E onde eles forem, independentemente para onde seja, não será um lugar semelhante. Eles não estarão mais em casa. Por isso eles serão para sempre refugiados, mesmo que eventualmente algum tipo de país aceite recebê-los. Vai ser um lugar com outro modo vivente, com outro ethos, muitas vezes com outra religião, com outra cultura, com outros vizinhos, com outros amigos, sem os parentes, ou seja, sem a vida que ele tinha anteriormente. Por isso ele vai ser para sempre, reitero, um refugiado. Na sequência aqui do livro ele trata de assuntos que também ele volta, vamos dizer assim, não só nesse livro, ele volta a alguns assuntos com mais e mais argumentos, mas são assuntos também comuns à sua obra como um todo. Ele fala dessa vulnerabilização das pessoas, elas não podem ser protegidas mais pelo Estado, na medida que o Estado não tem mais a capacidade de redistribuir riqueza como tinha outrora, por conta das medidas neoliberais que foram sendo tomadas ao longo do tempo. E por outro lado, onde os cidadãos podiam
conseguir algum tipo de solidez, que era no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho ele também foi se fragilizando na medida em que aquele tipo de fábrica fordista, que também tinha suas contradições, que também tinha uma exploração do mais-valor, que também, vamos dizer assim, várias vezes tinha uma inconsistência entre aquilo que o capital queria pagar e que os trabalhadores demandavam receber, isso explodiu em greves, mas havia de qualquer maneira na fábrica fordista algumas benesses, ou seja, havia uma perspectiva de crescimento, havia uma solidez no emprego, havia o conhecimento que você ia agregando ao longo do tempo, você ia se transformando em um profissional cada vez mais qualificado. Isso era valorizado, porque as atividades desenvolvidas requeriam um grande conhecimento técnico e, portanto, aquele trabalhador que tinha um salário mais alto, ele também era um trabalhador mais experiente, ele também era um trabalhador muito qualificado e que, portanto, a empresa, ao pagar um salário maior a ele, ela justificava, né, toda aquela experiência. Isso tinha um senso de progresso, um senso de crescimento, vamos dizer assim, um telos, né, vamos dizer assim, eu vou chegar lá, né. Ele, acho que em outra obra dele, ele fala que não existem mais profissionais sêniores, né. Não sei se foi ele que escreveu isso ou foi outro, mas acho que até cito isso na minha dissertação de mestrado. Mas enfim, o fato é que ele fala que esse esgarçamento da fábrica fordista sacrificou aquela solidariedade que inclusive existia dentro dessa fábrica de maneira muito intensa, com suas greves, seus movimentos paredistas firmes, né, que agora não, é cada um por si e Deus por todos, como ele destacou no trecho que a gente citou aqui. O Zygmunt Bauman vai destacar aqui que até as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo na sociedade, por exemplo, quando foi se criada uma monarquia constitucional, ao invés da monarquia absolutista. Ele falava que é porque, olha, os reis tinham muito caprichos, né? Podiam destruir a vida de uma pessoa com uma completa aleatoriedade, né? Acordou lá indignado, né? Acordou por qualquer motivo, topou o dedinho lá no móvel, daqui a pouco está descontando em alguém, acabando com a vida da pessoa. Então, quando se criaram as leis, foi justamente para ter um mínimo de estabilidade, né? Para ter um mínimo, vamos dizer assim, de justiça, de padrão de justiça mínimo, né? Para que você pudesse confiar naquilo um pouco mais racionalizado e não depender dessa completa aleatoriedade dos sentimentos volúveis de uma pessoa, além de mais, uma pessoa caprichosa, né? Como seria um soberano com poderes absolutistas. Ele fala muito bem, e é essa a realidade que as pessoas se confrontam hoje, porque voltou-se a essa aleatoriedade completa, voltou as coisas a acontecerem, sucederem, eventualmente a pessoa trabalha, estuda e tal, e não tem resultado nenhum, e por um golpe aleatório do destino, está desempregado, perdeu aquilo que construiu, não consegue manter mais sua família, perdeu aquilo, vamos dizer assim, não se sente mais economicamente útil, porque se sentiu humilhado, o conhecimento que ele tinha agregado naquela atividade é desprezado, ou seja, parece que isso voltou a um tempo outrora de completa aleatoriedade e completa injustiça que pode acontecer a qualquer momento. E ele fala que para lidar com essa situação, o fato é que os direitos sociais e os direitos políticos, eles têm que caminhar juntos. Ou seja, não basta a pessoa ter o direito político, ou seja, pode votar, pode falar, pode se filiar a um partido político. Não, junto com isso tem que haver junto os direitos sociais. Ou seja, aquele direito da pessoa ter um emprego, o direito da pessoa, se caso se acidente, ela ter uma previdência, quando a sua capacidade laboral diminuir porque ela ficou idosa, ter uma previdência para protegê-la, o fato de estar disponível acesso a bens como saúde, cultura, lazer, etc. Ou seja, as duas coisas é que formam um cidadão. Se só vem uma delas, e por exemplo, ele não explicita, mas isso é claro, os direitos sociais havia, por exemplo, nos países de segundo mundo, os países da antiga União Soviética, os países socialistas, mas não havia direitos políticos. Isso é um erro, né? O fato de você não permitir que a sociedade civil, e que as classes, claro, que compõem a sociedade civil, exerçam sua liberdade de maneira plena, isso é um problema. Mas parece assim que lá nos países soviéticos havia direitos sociais e não havia direitos políticos, e nos países capitalistas isso se inverte. Há direitos políticos, mas não há direitos sociais. Ele fala que a ideia, né, que o ideal é que os dois se amalgamem, até porque senão não há a figura do cidadão de fato. Você não vive numa democracia plena quando direitos sociais e direitos políticos não estão caminhando juntos. E aí nós podemos desdobrar, né, que você pode estar vivendo, portanto, uma ditadura do Estado e uma ditadura do mercado. Hoje é mais comum a ditadura do mercado, apesar de já ter havido uma ditadura do Estado, como na União Soviética, em que ainda assim garantia direitos sociais, mas já no caso brasileiro, por exemplo, houve uma ditadura de Estado em que não se garantiu direitos sociais e só os do mercado. E hoje deixa de ser uma ditadura, mas o mercado continua mandando e sobremandando em tudo. É interessante que ele vai falar aqui uma parte dos meios, né? Ele volta muito a esse assunto, ele vai falar aqui das cidades. Quando ele define aqui o que é uma cidade, eu achei assim brilhante, vou ler aqui. Lugares em que inseguranças socialmente concebidas e incubadas são confrontadas de uma forma altamente condensada e, portanto, particularmente tangível. E é interessante, né, que quando as cidades foram construídas muitos anos atrás, muitos séculos atrás, elas
normalmente tinham muros ao redor, paliçadas ao redor, né, fossos ao redor, justamente para proteger os cidadãos que viviam ali dentro de invasores externos, de bárbaros. E ele fala que a coisa se inverteu, né? Os bárbaros hoje estão dentro da cidade, eles que estão atacando a população indefesa, carente de proteção, etc. E hoje as cidades são normalmente os locais mais perigosos para se viver. É uma das ironias da história, né? Ele vai destacando, né, que por conta desse medo, né, desse terror que as pessoas vivem, da quantidade de crimes que existem nas cidades, elas também vão cada vez mais se, vamos dizer assim, se sitiando dentro de fortalezas, né? Vão vivendo dentro de verdadeiros bunkers, né? Lembra muito aquela música do Rapa, né? Que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazer a dúvida se não é você que está nessa prisão. Então é bem isso aí que ele vai destacando, né? E especialmente a ideia de que, vamos dizer, parece que as habitações, os condomínios de hoje, eles não são destinados a promover a integração dos seus viventes, e sim apenas de gerar segurança e por conseguinte, dissociando-os uns dos outros. Ou seja, não são residências criadas para integrar as pessoas com suas comunidades, né? A estratégia mais comum na luta para a sobrevivência nas cidades é separar e manter distância, né? E aí ele reforça assim, essa ideia da desintegração, né, que os condomínios de alto padrão vivenciam, né? Querem manter as pessoas lá de fora apartadas, querem criar ali uma espécie de oásis no meio do deserto, né? Seria um oásis de segurança, um oásis de tranquilidade, um oásis de pessoas que vão viver com boas condições sociais, ali tem quadra de esporte, ali tem isso, ali tem aquilo. E quando a gente observa os padrões, os condomínios de alto padrão no Brasil são isso mesmo, né? Eu tenho um colega que mora em um, e ele fala que as pessoas do condomínio dele viajam e a porta da casa está aberta. Eles não estão nem aí, porque de fato ali dentro é uma espécie de oásis completamente seguro, com cercas, com guardas, com câmera para tudo quanto é lado, e a pessoa vive ali como se estivesse em outro país, né? Não há uma integração entre aquilo que acontece do lado de dentro e do lado de fora. É um outro mundo, vamos dizer assim, né? Em que, e aí o Zygmunt Bauman vai destacar que é um outro tipo de gueto, né? Ali é o gueto dos ricos, né? Existe o gueto dos pobres, ou seja, vai afastando as pessoas para comunidades cada vez mais afastadas, cada vez mais distantes, cada vez áreas mais periféricas, e por outro lado você traz aqui aqueles que são no sentido inverso, ou seja, aquelas pessoas que não têm para onde ir, são coagidas a morar lá, em locais mais pobres, mais humildes, mais distantes, e esses aqui que às vezes também são muito distantes, porque não tem espaço dentro das grandes cidades na parte mais urbanizada, né? Então eles vão morar longe também, mas uma área para ficar longe dos outros efetivamente, para se dissociar da vida econômica e social do resto da cidade. Acho até que o Christian Dunker lançou um livro sobre isso pouco tempo atrás aqui no Brasil, mas eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo. Até tenho aqui, mas não li ainda. O Zygmunt Bauman relata também uma pesquisa que ele fez na internet sobre utopia, né? E ele vai observando que os ideais utópicos, que em tese deveriam ser ideais coletivos, né? Ideais, a própria Ilha de Utopos, São Tomás Moros, a Cidade do Sol, Tommaso de Campanella, a República do Platão. Vou deixar os trechos selecionados de todos esses livros aqui. Mas enfim, as grandes utopias eram utopias que abarcariam uma quantidade grande de pessoas, não uma ou outra, né? No meio de uma sociedade generalizadamente problemática, com pobreza, etc, insegurança, etc. Mas enfim, ele já retrata nessa divergência entre o aperfeiçoamento compartilhado e a sobrevivência individual. É nesse último que a utopia parece se ater hoje, né? E volta à ideia de que o progresso não aponta mais um desenvolvimento que beneficie o conjunto da população, o conjunto dos habitantes do planeta Terra. Muito ao contrário, ele é focado individualmente. Uma outra pessoa que vai se dar bem, o resto vai se danar mesmo. E agora nós podemos propriamente fazer um balanço, uma análise do livro Tempos Líquidos aqui do Zygmunt Bauman. Bem, o primeiro aspecto a se destacar, que eu tratei aqui no início do vídeo, é que o Zygmunt Bauman, ele fala, vamos dizer assim, tem uma visão de pessoas que vivem em países ricos e que têm uma boa condição de vida. Mesmo com um olhar progressista, ele olha de cima para baixo. Ele olha, vamos dizer assim, aquele olhar do país que recebe refugiados. Não um olhar de um refugiado, não um olhar de um país que está mandando refugiados para fora, ou de muitos países, pessoas que querem sair do país, que vivem, como é o caso do Brasil, né? Muitas pessoas, é histórico isso, né? Muitas pessoas querem sair daqui para ir para um lugar mais equânime, mais socialmente correto, onde a pessoa possa ser recompensada pelo trabalho que exerce. Então, assim, o livro inteiro é um olhar de cima para baixo, assim, um olhar meio colonialista, vamos dizer assim. Quando o Zygmunt Bauman tratou aqui da questão da utopia, eu senti falta dele dialogar com alguns autores, né? Por exemplo, os socialistas utópicos, né? O Charles Fourier, o Robert Owen, o Saint-Simon, o Pierre-Joseph Proudhon, Louis Blanc. Eu deixo o livro selecionado, trecho de alguns livros desses autores aqui. E mesmo mais moderno, né? Acho que quem mais tratou da utopia de maneira mais específica aqui nos tempos odiernos foi o Ernest Bloch. E aí ele
passar ao largo assim, desses vários autores. Quando ele trata, né, dessa questão da utopia, ele fala muito que tem que correr muito para ficar no mesmo lugar, né, da mesma maneira que Alice lá no País dos Espelhos. O que é interessante, né, que nós podemos observar que vários assuntos destacados pelo Zygmunt Bauman aqui nesse livro, ele já havia destacado em outras obras, né? O Zygmunt Bauman parece, então assim, aqueles temas que ele trata, a instabilidade do mundo contemporâneo, toda essa volubilidade, os medos, a globalização, a sociedade líquida, né, como um todo, tudo isso ele já havia tratado, ou seja, não há novidade nenhuma nesse livro aqui. Sabe o que parece assim? Sabe quando você tem uma discussão com alguém e aí você pensa num argumento só tempos depois, deveria ter falado aquilo, não lembrei na hora, e aí, que teria sido tão legal se eu tivesse dito isso, enfim, né? Só às vezes muito tempo depois, quando você está no banho, no outro dia que você lembra de tal argumento. Parece que foi isso. Aqueles assuntos que ele já havia tratado, ele vem dando novas visões, ou seja, argumentos adicionais para, vamos dizer assim, uma ideia que ele já havia elaborado. São complementos em relação a ideias já expostas em outros livros. Então vocês lembram que eu comentei no início do vídeo que eu ia falar para quem esse livro é direcionado e para quem não é direcionado. E o que eu achei dele, claro, né? Eu achei o livro muito bom, mas eu acho que ele é mais interessante para dois tipos de pessoas. Primeiro, quem nunca leu o Bauman, eu acho que é uma ótima introdução, porque ele é curtinho, ele é simples, ele é direto, tem só 120 páginas. Eu acho que é para você que quer iniciar, vamos dizer assim, nos escritos desse grande sociólogo. E, por outro lado, eu acho assim, digamos que você leu o livro Modernidade Líquida, você leu os outros livros dele de maior fôlego, então você quer voltar ao Zygmunt Bauman, reaprender com ele, mas não quer voltar aos mesmos. Você leu Modernidade Líquida, você leu o Mau Estado da Pós-Modernidade, e você não quer voltar a eles, porque você já conheceu, já aprendeu ali, mas já se passaram vários anos, aquilo já está um pouquinho difuso na sua mente e tal. Você quer voltar ao Bauman. É um ótimo livro para você voltar também, para você relembrar quais são as principais categorias que esse grande sociólogo trata. Então, assim, eu achei um livro muito bom, mas um livro, vamos dizer assim, que é mais do mesmo, né? Ele volta àquilo que ele já tratou, não há grandes novidades em termos, assim, de conceitos. Há alguns argumentos adicionais em relação àquilo que ele disse em outros livros. Então, assim, se você já conhece bem o Zygmunt Bauman, tá bem com ele na cabeça, assim, você acabou de ler há pouco tempo Modernidade Líquida e tal, não é um livro propriamente que eu recomendaria, a despeito de eu achar um livro muito bom. Você deixa passar um tempinho, assim, vai ser um bom revival, né? Vai ser um bom retorno aqui a esse grande sociólogo. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Tempos Líquidos? Conhece outra obra do Zygmunt Bauman? Comenta à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!